Olá, passaremos agora a discorrer a respeito da unidade 3 da nossa disciplina voltada às pessoas jurídicas, cujo capítulo é dado pelas disposições gerais. Passamos aos senhores e às senhoras um conceito referente à pessoa jurídica dado pela nossa professora Maria Helena Diniz, dizendo o seguinte: é constituído tanto de pessoas quanto de patrimônios, que visam determinados fins, que uma vez reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, se torna uma pessoa com direitos e obrigações. Percebam que esta conceituação é bastante abrangente em termos de classificação sobre pessoa jurídica, pois, quando nós nos reportamos sobre o que é uma pessoa jurídica, o que vem à mente em princípio são sempre as empresas. Sim, empresas fazem parte do contexto de pessoa jurídica, só que ela é somente uma das espécies existentes sobre pessoas jurídicas, constituída de outros tipos de espécies voltadas a essa classificação. Tanto que esse conceito tem que ser abrangente para justamente o que? Abranger todo e qualquer tipo de pessoa jurídica que possa existir. Nesse sentido, então, nós podemos caracterizar algumas situações previstas que devem conter toda e qualquer pessoa jurídica. Entre elas destacamos: elas podem ser constituídas tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, e ainda voltada à formação de seus bens. E esses bens podem ser tanto os bens corpóreos quanto os bens incorpóreos. Como já vimos nas unidades anteriores, bens corpóreos são aqueles bens que apresentam uma constituição de matéria, ou seja, um imóvel, um carro. Então tudo isso faz parte do contexto como bens corpóreos. Já os bens incorpóreos, mesmo que não apresentam materialidade, mas apresentam valores, por exemplo, uma ação, uma marca, uma patente. Então tudo isso faz parte do contexto de formação dessas pessoas jurídicas. Então essa é a primeira condição já prevista para a sua formação. E além do mais, ela tem que ser o quê? Reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico. E esse reconhecimento se dá através do quê? Do registro do seu ato constitutivo. E esse ato constitutivo pode ser tanto um contrato social como um estatuto social, ou seja, tudo que vai reger e funcionar dentro dessa pessoa jurídica. Quem são os seus representantes, a sua formação, a sua constituição, ou seja, tudo que deve reger o funcionamento dessa pessoa jurídica tem que estar o quê? Devidamente registrado, seja através do seu contrato ou seja através do seu estatuto social. E por fim, a sua finalidade, ou seja, o seu objetivo. Toda e qualquer pessoa jurídica tem um fim, tem uma finalidade, tem um propósito. Então, essas são algumas características que abrangem as pessoas jurídicas. Poderiam ser constituídas, então, como eu já falei agora há pouco, das pessoas como naturais e como pessoas jurídicas, e de seu patrimônio formado por bens, e esses bens podem ser tanto corpóreos quanto incorpóreos. Reconhecido pela nossa lei, através do registro do seu ato constitutivo, e esse ato constitutivo é formado tanto pelo contrato social ou então pelo estatuto social, e apresenta sempre o quê? Uma finalidade, um objetivo. Poderão ser, dentro dessas condições como característica de finalidade, ter um propósito como buscar um propósito como lucro, por exemplo, ou alguma situação mais sociável nesse sentido também. Passamos agora a falar sobre a respeito da classificação dessas pessoas jurídicas. E essa classificação ela é bastante abrangente, como falei agora há pouco, porque ela não se restringe somente à empresa pura e simplesmente. E essa classificação passa tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, seja de ordem externa ou seja de ordem interna. Então o artigo 40 ele já determina quais são a existência dessas pessoas jurídicas nesse sentido. Então diz o seguinte: as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Então, seguindo o artigo 40, essas pessoas jurídicas podem ser tanto de ordem pública quanto de ordem privada, seja ela externa ou interna. E elas estão elencadas nos determinados artigos. Pessoas jurídicas de direito público externo estão elencadas no artigo 42. As pessoas jurídicas de direito público interno no artigo 41. E as pessoas jurídicas de direito privado no artigo 44. Percebam que
eu coloquei num sentido que nós possamos entender um pouquinho melhor essa classificação. Por quê? Porque ao mencionar sobre o artigo 41, ele não vai se tornar um pouquinho mais complexo esse entendimento. Então, passaremos do mais, vamos dizer assim, do mais simples para o mais complexo nesse sentido. Diz o seguinte, o artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo. Quem são? Os estados estrangeiros e todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público. Quem são os estados estrangeiros? Bom, são os países. Então, os Estados Unidos, por exemplo, como país, é considerado como uma pessoa jurídica de direito público externo. O Paraguai, como país, é considerado como uma pessoa jurídica de direito público externo. E quem são as pessoas regidas pelo direito internacional público? São os organismos internacionais ou órgãos internacionais, como a ONU, a OEA, o OIT, o OMC, a OTAN e etc. Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela é considerada como uma pessoa jurídica de direito público externo. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, também é considerada como uma pessoa jurídica de direito público externo. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, também é considerada como uma pessoa jurídica de direito público externo. Então, assim vai. Então, todos esses órgãos internacionais são considerados como pessoa jurídica de direito público externo. O artigo 41 ele vai tratar justamente de quem são as pessoas jurídicas de direito público interno. E nós seguimos dentro das descrição fornecida pela nossa lei, diz o seguinte, o inciso 1, quem faz parte? A União. Inciso 2, os estados, federados no caso, o Distrito Federal e os territórios. Inciso 3, os municípios. Inciso 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5, as demais entidades de caráter público criadas por lei. E ainda mais, ele diz o seguinte, parágrafo único, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Bom, para a gente poder destacar e compreender um pouquinho melhor o mecanismo de funcionamento desse artigo, nós temos que nos reportar um pouco ao direito público, mais propriamente dito ao direito administrativo. Então, nós temos que entender o seguinte, o Código Civil, ele faz parte da grande área do direito privado. Tudo que for elencado no âmbito privado, o nosso Código Civil, ele vai destacar, ele vai mencionar. Só que ele não é relatado no âmbito público, as suas discriminações pertinentes ao âmbito público nesse sentido. Por quê? Porque o Código, como já citei agora há pouco, pertence à área do direito privado, não do âmbito público. Para a gente entender justamente essas pessoas jurídicas que fazem parte do direito público, nós temos que adentrar um pouquinho no direito público, ou melhor, propriamente dito, no direito administrativo, para justamente entender um pouquinho melhor esse funcionamento dessas entidades e desses órgãos que ele acabou de elencar justamente nesses artigos aqui. Então vamos tentar decifrar de uma maneira bastante simplificada dentro do critério do âmbito público nesse sentido. Bom, nós temos que entender da seguinte forma, em princípio. A administração direta ela é formada então por essas entidades da administração pública, União, Estados, Municípios, Distrito Federal e territórios. Então essas entidades públicas são consideradas como o quê? Como pessoas jurídicas. E essas pessoas jurídicas, como foi citado lá na conceituação, têm um propósito, têm um fim. Quais seriam esses propósitos e essas finalidades previstas para essas entidades, para essas pessoas jurídicas em si? É atender o quê? A sociedade, atender a coletividade como um todo, seja no seu bem-estar, no seu convívio e assim por diante. Quer dizer, tudo que está previsto dentro da própria Constituição Federal. Agora, não basta somente dar a criação dessas entidades. Quem criou essas entidades foi a própria Constituição. E ela, como pai da criança, tem que dar condições para poder justamente o quê? Atender seus objetivos e suas finalidades, que é atender a sociedade como um todo. Então é atribuído à própria Constituição Federal poderes a essas entidades. Que poderes são esses? Poderes para poder justamente o quê? Atingir seus objetivos. É o poder administrativo, financeiro e
política. Então são poderes atribuídos a essas entidades para atingir justamente o quê? Seus objetivos, suas finalidades. Então, ao criar tais poderes e atribuir a essas entidades públicas da administração direta, eles vão tentar justamente o quê? Alcançar tais objetivos. Porém, sabemos que eles, por si sós, não atendem tais critérios. Eles não alcançam justamente essa condição por eles mesmos. É necessário que eles criar novos órgãos para poder justamente o quê? Visar tais objetivos. Então, eles criam órgãos que justamente visam atender os objetivos aos quais eles foram criados, que é atender justamente o quê? A finalidade do atendimento ao público, ao bem-estar social e assim por diante. Só que, como eu falei agora há pouco, não basta somente você criar um órgão. É necessário você também atribuir poderes a esses órgãos. Que poderes são esses? O poder político, administrativo e financeiro. E essa atribuição de poderes pode ocorrer de duas formas. Ou de uma forma desconcentrada, ou de uma forma descentralizada. Bom, então existe a desconcentração de poderes e a descentralização de poderes. Na desconcentração de poderes, ele vai atribuir poderes a órgãos que ainda fazem parte da própria administração direta, ou seja, não existe nenhuma relação de independência desses órgãos. Então, eles têm uma relação de dependência em relação à entidade de administração direta que deu a sua formação ou sua origem. Então, vamos supor que ele criou o órgão chamado Ministério. Então, o Ministério é um órgão criado pela própria União. Nesse sentido, essa situação de poder de forma desconcentrada está diretamente atrelada a qualquer ação provocada pelo Ministério para a própria União nesse sentido. Ou seja, existe uma relação de dependência em relação à entidade que deu sua formação e sua origem. Então, se algum ato provocado pelo Ministério for lesivo, for de uma forma ilícita, por exemplo, recai a responsabilidade à própria entidade que deu sua formação e sua origem, no caso a própria União. Então, a União também responde dentro de uma forma bastante direta em relação ao Ministério que deu causa a esse ato irregular. E assim vale para qualquer outro órgão que faz parte da desconcentração de poderes, como as secretarias, departamentos, gabinetes e etc. Então, órgãos desconcentrados são órgãos que ainda têm uma relação de dependência em relação à entidade de administração direta da sua formação e origem. Diferente dos órgãos descentralizados. Estes possuem, em princípio, uma certa independência em relação à entidade de administração direta que deu sua formação e sua origem. Tanto que eles são considerados como administração indireta, ou seja, têm responsabilidade própria e eles receberam indiretamente da Constituição Federal os tais poderes político, administrativo e financeiros para poderem atuar justamente referente aos seus atos nesse sentido. Quem faz parte da administração indireta? As autarquias, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Como falei, todas elas estão elencadas dentro do poder público, dentro da administração pública. Então, quando o artigo 41 menciona no inciso 5 as demais entidades de caráter público criadas por lei, nós estamos retratando justamente essa disciplina jurídica chamada direito administrativo, que é constituído justamente desses outros órgãos pertencentes à administração indireta, além das autarquias e associações públicas. Nós temos as chamadas fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mistas. E nesse sentido, elas respondem por si sós pelos atos dos seus componentes. Então, eles têm responsabilidade própria pelos atos que eles provocam e que eles promovem nesse sentido. Sendo assim, isso faz parte das pessoas jurídicas de direito público e interno. E passemos na próxima slide referente a cada uma dessas
esses órgãos. Só retratando do que nós consideramos também 2 vídeos para justamente ilustrar bastante essa questão voltada à desconcentração e à descentralização de poderes.